Quando julgávamos que a história nos tinha preparado para tudo, o futebol não resistiu a dar-nos provas da sua criatividade. Foi encontrado na reserva natural de surpresas um inesperado desfecho de Taça de Portugal. O Torriense ganhou ao Sporting no Jamor e proporcionou-nos um daqueles momentos que, por mais que o quiséssemos comparar com algo feito no passado, não seríamos capazes. Pela primeira vez, uma equipa dos escalões inferiores ganhou a prova rainha e, além disso, o conjunto azul-grená garantiu também o apuramento para a Liga Europa. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Francisco, Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcasts, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest.expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir. Neste episódio vamos também percorrer outros temas, como a convocatória de Roberto Martínez, o desfecho da Premier League e também o futuro de Mourinho. Começamos pelo grande destaque da semana, a final da Taça de Portugal, conquistada pelo Torriense. Vivemos numa era em que as competições parecem cada vez mais talhadas para favorecerem as grandes marcas do futebol português e no meio dessa tendência surgem-nos surpresas como esta. Tomás da Cunha, o Torriense acaba por vencer o Sporting por 2-1 no prolongamento, sem enfrentar a melhor versão dos Leões, mas com grande competência estratégica. Aquilo que mais me surpreendeu, obviamente, além da própria vitória do Torriense, que era perfeitamente inesperada, foi a forma como aconteceu, porque já vimos por vezes alguns clubes mais pequenos baterem o pé aos grandes, mas normalmente num cenário de clara superioridade da equipa grande, com muitas finalizações, muitas oportunidades, um massacre ou perto disso à baliza da equipa mais pequena, e não foi o caso. E até pode soar estranho, mas o melhor período do Sporting no jogo foi a primeira parte, quando estava a perder com o Torriense e até conseguiu ter alguma variedade e alguma urgência na procura da baliza, porque depois de um igual, o Torriense esteve sempre confortável. Na primeira parte conseguiu até ter períodos de posse de bola, algumas saídas bem pensadas desde trás no 4-3-3 de Luís Tralhão, que me pareceu quase perfeito, não só na preparação tática, mas também na gestão que foi fazendo dos momentos e das substituições. Lembrando que o Torriense tinha jogado uns dias antes contra o Casa Pia no play-off de acesso à Primeira Liga, portanto tudo apontava para que o Torriense não tivesse grandes hipóteses de competir perante o Sporting, e não foi nada disso que aconteceu. Venceu porque foi a melhor equipa em campo, no plano tático, no plano físico, no plano da gestão emocional, e também com grandes exibições individuais de Lucas Paes, de Stopira, de Ravi Vasquez, que acho que é um lateral encantador, de primeira divisão, com muitos recursos técnicos na chegada ao último terço, mas também para sair em zonas baixas ao nível do passe, e bateu-se muito bem contra a Jenny Katam, que foi uma das desilusões deste encontro. E olhando para o Sporting, foi um misto de exibição de salto alto de vários jogadores, principalmente dos internacionais, dos jogadores mais utilizados ao longo da temporada. Gonçalo Inácio, principalmente pela abordagem no segundo gol do Torriense, de Trincão também, de Jenny Katam, que foi uma desilusão, de Maxi Araújo, que acaba por ficar ligado ao segundo gol do Torriense também com uma perda de bola e depois com a grande penalidade dentro da área, mas juntando esta exibição de salto alto claramente de uma equipa em fim de ciclo e já com a sensação de vitória num troféu antecipadamente, isso foi notório, mas também com uma gestão perfeitamente desastrosa de Rui Borges a partir do banco, porque permitiu que tudo fosse acontecendo, as substituições foram piorando e surgiram em timings muito estranhos, até na mensagem que quis passar à própria equipa, primeiro no recuo de Pote para o meio campo, depois com aquela dupla substituição, talvez um momento mais baixo de Rui Borges, não sei se apenas na final da Taça ou se em toda a temporada, mas meter dois jogadores com potencial para marcar diferenças aos 93 minutos foi estranhíssimo, quase a dar a ideia de que o prolongamento era uma consequência inevitável. Não tentou fazer nada muito concreto para transmitir outra mensagem à equipa na procura da baliza do Torriense e para tentar evitar o prolongamento. Por isso, tudo aconteceu no sentido favorável ao Torriense, muito por mérito próprio, porque coletivamente foi uma equipa muito bem preparada, não só para ter alguma resistência na área, mas também para alguns momentos de pressão alta na fase inicial do jogo, com tentativas de saída curta, mas também a capacidade de esticar o jogo, com o Dani Jean, sobretudo no lado esquerdo, mas também com o Zoui, como avançado mais móvel e rápido no corredor central. Já do lado de Rui Borges e da equipa do Sporting,
a época acaba por ter um final trágico, sendo de destacar o facto de o Sporting até ter um nível médio muito alto ao longo da temporada no panorama exibicional. Ou seja, o Sporting teve momentos muito bons a nível de exibições, mas de nada vale-se, nos momentos-chave, quando se jogam troféus, a equipa tem esta postura completamente anticompetitiva e com decisões muito questionáveis do treinador. Rui Malheiro, o Tomás já abordou a questão tática. O Torriense apresentou-se num 4-3-3, mas que é bastante moldável àquilo que são as circunstâncias do jogo e ao posicionamento no campo, principalmente entre bloco médio e bloco baixo, nomeadamente com o papel do Léo Azevedo a baixar para próximo dos centrais. Mais na segunda parte. Na primeira coube mais ao jogador que jogava como ala direito, o Quintero, a baixar, e era o David Bruno que vinha para o espaço mais central. Depois, na segunda parte, sim, o Léo Azevedo, que é mais habitual, baixava para o espaço entre os dois centrais, e houve até momentos em que a equipa do Torriense, em bloco baixo, defendeu com a linha de 6 e até a linha de 7, para travar, e concordo inteiramente com o Tomás nesse ponto, aquilo que não existiu, que foi um Sporting demolidor a partir do 1-1. O Sporting fez uma exibição muito pobre a partir do 1-1 e está praticamente, se excetuarmos o golo invalidado ao Catamo, está praticamente 35 minutos sem criar grandes oportunidades para a baliza do Torriense, e surge ali depois um ímpeto já perto do fim, antes da dupla substituição, que também me pareceu um equívoco, não só porque já era muito tardio para promover uma alteração para resolver o jogo dentro do tempo regulamentar, e creio que o Sporting tinha essa obrigação, mas sobretudo, se olharmos também para o rendimento dos jogadores, creio que podia ter havido mais cedo essa opção por parte de Rui Borges em mexer com a equipa. Dizer que o primeiro golo, logo marcado aos 4 minutos pelo Zoe, mostrou que a equipa do Sporting estava, diria, muito letárgica, muito abúlica, e a verdade é que é uma jogada padrão do Torriense, e o Sporting foi batido ao primeiro e ao segundo poste, e aí que acontece a conclusão do Zoe, mas a verdade é que a equipa do Sporting, quer na defesa do primeiro poste, quer na defesa do segundo poste, foi claramente negligente. É certo que o Torriense tem um mérito esdrúxulo nesta conquista. Também acho que foi a equipa que psicologicamente e na gestão emocional do jogo foi mais adulta, o que não deixa de ser estranho. Não vou dizer que foi um triunfo injusto, mas a verdade é que o Sporting na primeira parte teve 3 grandes oportunidades. Pelo menos concretizasse uma, eu creio que justificava inteiramente o empate ao intervalo, e se fosse uma reviravolta na primeira parte não seria totalmente injusta, bem pelo contrário. Agora, a verdade é que o Sporting não conseguiu marcar, e sobretudo aconteceu algo que me parece verdadeiramente inaudito, que é a equipa do Sporting faz 1-1 aos 54 minutos e a partir daí adormece completamente no jogo e só acorda perto dos 80 minutos. Depois, salientar e reforçar claramente a ideia do Tomás, houve várias exibições muito abaixo daquilo que seria expectável na equipa do Sporting, e sobretudo um Torriense que, e volto a frisar esta questão porque já tínhamos tocado aqui, não é justo para o Torriense estar a pagar o preço do sucesso, e isso até foi uma expressão que o António Tadeia utilizou na RTP no sábado, mas eu não creio que seja justo pagar o preço do sucesso colocando uma equipa que está habituada a jogar de semana a semana, e às vezes até a segunda liga tem paragens de 2 semanas sem qualquer tipo de competição, em 8 dias jogar tudo, ou seja, jogar uma Taça de Portugal e jogar as 2 eliminatórias de um play-off que dá acesso à primeira divisão. Creio que houve mais do que tempo para inverter esta situação, colocar o play-off após a realização da Taça de Portugal, porque na verdade o Sporting teve uma semana para preparar o jogo, o Torriense não teve uma semana limpa para preparar o jogo, e sobretudo aquilo que acontece é que o Casa Pia vai ter 8 dias para preparar a segunda mão, e a equipa do Torriense teve a festa de ontem, que é uma festa inteiramente legítima, e deixa-me já dizer que não me parece que a festa seja prejudicial para a equipa do Torriense, porque vai dar no fundo um boost, se quiseres, do ponto de vista anímico, psicológico à equipa muito grande, mesmo que 120 minutos no Jamor, e o Jamor é um estádio ainda por cima mais complexo para jogar,
não vão ter reflexo na quinta-feira, provavelmente vão ter, mas esse lado psicológico e anímico na equipa do Torriense sai reforçado, e depois dizer que no prolongamento eu creio que o Sporting passou muito ao lado do jogo, foi uma equipa que se desequilibrou com muita facilidade, a equipa do Torriense aproveitou uma das oportunidades que teve para gerar o lance da grande penalidade, com uma boa combinação entre os dois jogadores que saíram do banco, o Dramé e o Seiti, e a verdade é que depois do 1-2, a equipa do Sporting com 10 montou, do ponto de vista estrutural, praticamente um 4-3, mas até a opção por Faé nos instantes finais não faz muito sentido face àquilo que o Sporting foi fazendo ao longo da temporada. A verdade é que, se olharmos para o jogo, a maior oportunidade de todas, até maior do que os golos que foram marcados, foi desperdiçada pelo Torriense nos instantes finais da partida, quando o Seiti teve mais uma vez absolutamente isolado e desta feita sem guarda-redes, porque o Rui Silva tinha subido na bola parada e atirou ao lado. Em relação ao Sporting, só deixar uma nota que me parece importante, e nós aqui tocamos nesse aspecto. Depois dos empates diante do AVS e do Tondela, que geraram um conjunto de interrogações muito grande, até sobre a questão da renovação do Rui Borges, a verdade é que o Sporting tem 3 triunfos gordos, mas não fez nunca uma grande exibição. Ou seja, diante do Vitória explorou claramente a profundidade, mas foi uma equipa que muitas vezes não conseguiu estar ligada. Em Vila do Conde também foi uma equipa que teve muitas dificuldades até o Rio Ave ficar reduzido a 10 unidades, e diante do Gil Vicente, após uma boa entrada no jogo, na segunda parte o Gil Vicente teve muito tempo de posse de bola, e até houve a questão de poder ter chegado ao 2-1 e se calhar o jogo ganhava outros contornos. Não ganhou. Aliás, não conseguiu marcar o golo, o Sporting ganhou, assegurou o segundo lugar, mas creio que a equipa, e não culpa aqui o treinador, para além das más substituições ou do mau timing de substituições que apresentou. Acho que os jogadores tinham a obrigação claramente de estar concentrados numa final da Taça, e que a final da Taça é muito mais importante que qualquer outra coisa qualquer, independentemente de também admitir que não foi uma semana fácil, por exemplo, para o Morita, para além da despedida do Sporting, ficou de fora da convocatória do Japão, não é uma boa notícia. O mesmo também pode ser válido para o Pote em relação à seleção portuguesa, mas isso não é uma desculpa plausível face àquilo que aconteceu. É um momento que, do meu ponto de vista, os jogadores do Sporting envergonharam a história do clube. Agora há um mérito substantivo da equipa do Torriense na conquista afiançada ontem. O que é que tem o futebol português a aprender com este Torriense de Tomás da Cunha? Um clube que tem mercados bem identificados, Espanha, França, os melhores clubes brasileiros, e portanto um scouting alargado para um clube da segunda liga, também já vai conseguindo fazer as suas vendas. Parece que a ideia de projeto aqui está bastante vincada. Sim, o que há a aprender parece-me que é o pensamento de um clube como um todo, porque o Torriense não tem tido apenas sucesso no futebol sénior masculino. Vamos ver se sobe ou não à primeira divisão, mas nesse sentido seria uma época de sonho, como já é, mas pode ainda ser melhor caso o clube regresse à primeira divisão depois de várias décadas, e com um treinador que esteve na Liga Revelação. Ele próprio fez questão de salientar isso mesmo. Portanto, é uma aposta que não deixa de ser interna, de mérito dentro do clube, com o conhecimento alargado do que se pensa, do que se projeta para o futuro, e até sendo capaz de vencer esta taça sem o Manu Pozo. E o Manu Pozo, durante muito tempo, foi o melhor jogador do Torriense, como dizes, nesse mercado bem identificado, que outros clubes portugueses também seguem nesta altura. Falamos das divisões inferiores de Espanha. E agora há aqui um salto que pode ser muito brusco. Na realidade, é que o Torriense, de repente, pode ver-se na primeira divisão e com provas europeias. E isto é logo um cartão de visita muito grande para atrair, ou para manter, neste caso, muitos dos jogadores mais importantes, e para tentar formar um plantel minimamente competitivo para esse desafio que será gigante. Há que reconhecê-lo, independentemente de como o Torriense monte o plantel. Depois, taticamente, claro que o Torriense acabou por ser empurrado, e é normal, ou faço este parênteses, não é que o Torriense tenha dominado todos os aspectos do jogo, mas seria impensável ver uma equipa de segunda divisão fazer isso contra o Sporting. E claro que os Leões também tiveram mais chegada, mais oportunidades. Não é disso que se trata, mas a abordagem séria e competitiva que o Torriense teve acaba por merecer destaque e termina justamente com o troféu.
Vamos ver o que acontece, estou curioso para perceber a abordagem à segunda mão, sendo que o aspecto motivacional pode, de facto, superar qualquer cansaço ou qualquer baixa que até surja para esta segunda partida. Deixa-me só acrescentar em relação ao Sporting que este jogo também já se sabe a fim de ciclo e notou-se até um fim de ciclo antecipado que poderá ter custado claramente o título frente ao Torriense, mas isto também coloca uma pressão muito acrescida em Rui Borges, porque a partir de agora já não há nada do que sobra de trás. A partir de agora, este é o barco de Rui Borges, vai começar com a cabeça um bocadinho acima da linha de água, mas muito pressionado. E provavelmente, por aquilo que vamos vendo, o Sporting vai perder ou vai vender 4 ou 5 titulares e vai ter de reconstruir a equipa a partir de agora. E isso vai colocar uma responsabilidade muito grande em cima de Rui Borges, que parece continuar muito longe do discurso de um treinador do Sporting, não dá qualquer tipo de explicação, não dá qualquer tipo de frase forte após a derrota numa final para uma equipa de segunda divisão, e vamos ver, porque esta derrota, parecendo apenas um troféu, pode ser bem mais do que isso. Rui Malheiro, o Torriense tem condições para subir à Primeira Liga, agora na segunda mão do play-off, e lembrando que acabou a primeira mão contra o Casa Pia por cima do encontro. Sim, mas foi um encontro muito, muito equilibrado. Eu acredito que sim, que tem possibilidades. Aliás, basta olhar para o percurso na Taça de Portugal e o Torriense eliminou o Casa Pia fora, ou seja, em Rio Maior. Difícil dizer que o Casa Pia é um clube de Rio Maior, porque não é. Mas a verdade é que também me parece que é importante, muitíssimo importante para o Torriense conseguir subir a divisão para dar continuidade ao seu projeto. Tal como o Tomás disse, jogar a Liga Europa não é uma brincadeira. O Torriense neste momento já tem garantido o lugar no pote 4, pode claramente afiançar o pote 3, e isto deve-se claramente à classificação de Portugal. Obviamente o Torriense é um estreante nas competições europeias, mas até este próprio apuramento do Torriense mostra algo que é muito importante e que vai ao encontro do que o Tomás dizia sobre o Rui Borges, é que a equipa do Benfica e a do Sporting de Braga vão ter que fazer 6 jogos europeus antes de se apurarem para a fase de Liga. O próprio Torriense vai defrontar o Futebol Clube do Porto na final da Supertaça, e a verdade é que o Sporting até setembro, e recordar que o campeonato este ano só vai parar à 7ª jornada, isto porque o primeiro compromisso das seleções não será no início de setembro, será entre 21 de setembro e 6 de outubro, por isso só aí é que existirá uma paragem, e a verdade é que o Sporting, nos 7 primeiros jogos do campeonato, só terá uma semana que não é limpa, e isso vai aumentar, obviamente, a pressão sobre o Rui Borges, porque o Rui Borges vai ter que ganhar os jogos todos, e isso parece-me quase inequívoco, porque não acredito que Varandas deixe cair o treinador depois da renovação que aconteceu agora, mas depois no início da próxima época, se as coisas não começarem a correr bem, o Sporting vai seguramente tomar medidas, porque a derrota de ontem não estava, obviamente, no plano de ninguém, e viu-se até pelos rostos do presidente do Sporting e inclusive também de vários jogadores, e reforçando também aqui uma ideia que o Tomás lançou, eu creio que a reação mais veemente que devia ter cabido ao treinador acabou por ser veiculada pelo capitão da equipa, que assumiu claramente que a equipa entrou claramente de salto alto neste jogo diante do Torriense, e que os próprios jogadores estavam claramente a passar ao lado do jogo. Avançamos para o universo Benfica, onde o futuro de José Mourinho ainda não está definido e parece mesmo que a situação não se vai resolver no prazo de 10 dias após o final do campeonato, o que vai obrigar um Real Madrid à beira de ir a eleições a abrir ainda mais os cordões à bolsa. Rui Malheiro, que consequências pode ter este impasse no planeamento da próxima época da equipa encarnada? Muitos, mas o problema do Benfica não está exatamente na próxima temporada. O problema do Benfica é um problema que já existe, ou seja, o Benfica vive, se quiseres, um período de sebastianismo em termos de gestão. Não há projeto, há figuras, e isso já aconteceu com o Roger Schmidt, já aconteceu com o Bruno Lage e já aconteceu com o Mourinho, e a verdade é que não se vê um golpe de asa do presidente do Benfica, que tinha prometido falar na semana passada e não falou. Acredito que esta semana terá que falar, até porque, a brincar, o sorteio para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa acontece a 17 de junho, e o Benfica entrando para a competição a 23 de julho,
eu creio que terá que começar obrigatoriamente a pré-época antes de 23 de junho. Portanto, há muitos assuntos para tratar de forma muito rápida, porque ontem a derrota do Sporting acabou por mudar todo o paradigma daquilo que seria a temporada que o Benfica estará a preparar através do seu presidente. Acredito que até amanhã provavelmente não se irá resolver nada em relação à questão do Real Madrid, até pelo aparecimento de Henrique Riquelme como candidato. É óbvio que Henrique Riquelme vai ser goleado nas eleições, mas a verdade é que não creio que, mesmo sendo presidente ainda em funções, Florentino Pérez vá contratar um treinador até terça-feira à noite, havendo eleições em curso. Vai ter que haver aqui um acordo entre as partes, porque me parece óbvio que Mourinho não quer continuar no Benfica e, sobretudo, o Benfica nunca quis, e se quiseres, a partir de 1 de março, ficou claro, continuar com José Mourinho, e até isso justifica que a proposta que o Benfica apresentou a José Mourinho tenha surgido 2 meses e meio depois de 1 de março. Ou seja, quando já se sabia que o treinador português era pretendido por Florentino Pérez, que o seu nome já pairava pelos adeptos no Bernabéu, e a verdade é que Rui Costa tem aqui uma bota para descalçar, porque pensou que a ida de Mourinho para o Real Madrid estava certa, acabou por dar, se quiseres, com esta proposta de renovação de contrato, fez uma fuga para a frente, porque assim não haveria um culpado de uma saída, haveria sempre o Real Madrid para a justificar. Agora, fica claramente a ideia que o Benfica é um gigante entorpecido, que aprendeu claramente a mudar de protagonista para nunca ter de mudar de história, e creio que a própria novela sobre o futuro do treinador do Benfica, que terá obrigatoriamente, parece-me, de ser Marco Silva, porque senão seria muito difícil para o Benfica explicar o que é que andou a suceder durante a semana. Parece-me que é a única solução que o Benfica tem e, sobretudo, resolver todas estas questões até, diria, já deviam ter sido resolvidas, mas esta semana tem que ficar tudo resolvido. O Benfica tem que preparar com o seu novo treinador a próxima temporada. Agora, também é preciso perceber que Marco Silva não surge aqui como um herói. Eu creio que o Marco Silva, para aceitar a proposta do Benfica, vai querer um projeto a longo prazo. Todos sabemos que um projeto a longo prazo não é fácil de ser bem sucedido, sobretudo numa equipa como o Benfica, mas sobretudo há a palavra projeto com o Marco Silva, e é isso que o Benfica se tem que agarrar e tem que se deixar a esta questão de se agarrar a protagonistas para não mudar a história, para não ter de mudar a história, e sobretudo tem que se agarrar claramente à possibilidade de criar um projeto que contraria aquilo que aconteceu depois da primeira época de Roger Schmidt no Benfica. Mas da Cunha, Marco Silva é uma boa ou uma má hipótese? Parece-me que nesta altura pode ser um treinador capaz de segurar esta fase de transição do Benfica. Isto é, o Benfica chegou a ter uma base mais ou menos consolidada com Roger Schmidt, que entretanto acabou por perder-se também com muitos erros no mercado. Agora, o plantel não é tão abaixo da concorrência quanto se pode pensar. A ausência da Champions e este cenário antecipado pré-temporada é que podem marcar muito a próxima etapa do Benfica. Em relação ao Marco Silva, tem um modelo próprio que fez questão de ir fortalecendo ao longo dos anos, mas sempre fazendo cedências, porque o Fulham a isso obriga. Ora jogou com ponta de lança mais de área, como Mitrovic, ora teve referências mais móveis, partindo do 4-3-3, mas também utilizando algumas vezes os três centrais. O que quero dizer com isto é que Marco Silva tem claramente um pensamento próprio, mas é um treinador que, pela necessidade de carreira, também teve de se adaptar ao contexto em que esteve a trabalhar, e com armas menos potentes do que os adversários, fez sempre trabalhos bem-sucedidos, ainda agora com o Fulham, mais uma época perfeitamente tranquila. Com isto quero dizer que, a nível de integração num clube que não tem a estabilidade de vida e que vai precisar de alguns esforços por parte do treinador, parece-me que Marco Silva pode ser uma boa aposta. Se tem o resto para cativar o universo do Benfica como a figura espiritual, porque o Benfica neste momento não tem essa figura espiritual que possa acordar um bocadinho o clube nesse sentido,
tenho mais dúvidas. Parece-me que o Marco Silva, pela experiência que acumulou, por trazer um modelo de mentalidade ofensiva, tem tudo para ser bem sucedido no Benfica. Agora resta saber qual será realmente o suporte estrutural, qual será realmente o planeamento do Benfica, porque sem isso, obviamente, não há milagres, como destacava há pouco o Rui. Em relação a este dossiê de Mourinho, eu acho que o Rui Costa só tem uma saída e não é de agora. É rescindir do lado do Benfica o contrato com José Mourinho, porque instalou-se aqui um xiringuito permitido pelo Benfica, sem qualquer necessidade, quando se percebe há muito tempo que a primeira hipótese de Mourinho não é o Benfica. E neste caso, como noutros momentos da história recente do clube, até em relação à continuidade dos jogadores, o Rui Costa parece ter pouco amor próprio. Eu já usei esta expressão, mas é o que parece. Pouco amor próprio no sentido de liderança do clube. Não estou a falar da pessoa Rui Costa, entenda-se. No sentido de clube, parece que o Benfica tem de estar sempre à mercê de outras figuras e isso não se justifica com a dimensão que o Benfica atingiu enquanto clube. Na Premier League, o Arsenal sagrou-se campeão 22 anos depois. Com Mikel Arteta, os Gunners já vinham dando sinais de que poderiam lutar pelo título, inclusivamente estiveram perto de o conseguir, tendo ficado em segundo lugar nas últimas 3 épocas. Tomás da Cunha, porque é que este feito aconteceu este ano e não noutro? Duas razões muito importantes. A primeira é o fortalecimento do plantel do Arsenal e da ideia do Arsenal. Uma equipa que, a nível de plantel, conseguiu ter quase 2 equipas, obviamente não com a mesma qualidade, mas a Arteta pôde ao longo da temporada competir em 2 frentes, ou até mais frentes, mas principalmente Champions e Campeonato, sem perder demasiada qualidade com as alterações que ia fazendo, e depois porque é uma equipa que tem pontos fortes muito claros, principalmente no bloco defensivo, na forma como domina fisicamente, quer na pressão, quer com o bloco mais baixo. Teve referências atrás de grande importância, David Raya, os centrais, Declan Rice também, a todos os níveis no meio campo, tanto que nem precisou propriamente das figuras ofensivas ao mais alto nível. A melhor de todas até foi Gyökeres, que fez uma primeira volta muito abaixo daquilo que víamos em Portugal, mas foi apanhando o comboio. Saka com vários períodos de ausência, Eze sobreolhou espaços, portanto foi um Arsenal que aproveitou esta consistência defensiva, os fatores de bola parada, o facto de errar poucas vezes de forma grosseira. Aliás, termina a temporada sem qualquer penalti contra e sem qualquer expulsão contra, o que não deixa de ser um dado absolutamente raro, ainda mais num futebol tão exigente como o da Premier League. E depois há um fator que tem de ser destacado, é que a concorrência foi muito pobre. O Liverpool nunca pareceu capaz de defender o título, a Chelsea e United nunca foram equipas candidatas ao título, e o City teve talvez uma das piores temporadas a nível de Premier League apenas, não olhando ao resto, a nível exibicional. Sempre muito frágil defensivamente, nos jogos fora de casa, com muitas mudanças de estrutura e de princípios ao longo da temporada. Por exemplo, o Semenyo passou a ser um titular indiscutível, o Cherki fora de casa nem sempre foi aposta de Guardiola. Por isso, dentro destas dúvidas de Guardiola e do City, vieram as certezas do Arsenal. Pareceu ali na parte final da temporada que podia haver novamente o fantasma psicológico, mas até nisso o Arsenal conseguiu dar um salto, e quando perde no City, junta-se e vai rumo ao título, que é justo. Não é um campeão espetacular, mas foi de longe a melhor equipa da Liga. Rui Malheiro, por estarmos limitados em termos de tempo, ia-te pedir que olhasses para o outro lado, para o lado do Manchester City, que se despediu de Pep Guardiola e de Bernardo Silva, 2 figuras que marcam um período de domínio dos Citizens. Completamente, eu creio que também o Manchester City vive um período de final de ciclo. Já percebemos quem é o sucessor, será Enzo Maresca. Não creio que vá ser a mesma coisa, e tenho até algumas dúvidas sobre a escolha. Provavelmente o futuro desmentirá a minha perspectiva, mas a verdade é que creio que também a equipa do Manchester City, e estou completamente de acordo com a análise global à Premier League que o Tomás fez, a equipa do Manchester City a determinada altura, sinceramente, pareceu-me que teria todas as condições para conseguir ser campeã, quando há uma baixa que coincide também com o jogo diante do Sporting, o duplo jogo diante do Sporting para a Liga dos Campeões, mas a verdade é que acabou por não conseguir aquilo que parecia destinado, ou seja, Pep Guardiola despedir-se com o título de campeão. Não creio que a época do Manchester City tenha sido espantosa, bem pelo contrário. Creio que houve alguma instabilidade no decurso da temporada. Creio que também esta parte final já foi o claro sinal de um final de ciclo, e é um ciclo que é absolutamente impressionante,
Pep Guardiola conseguiu impor o seu modelo, a sua ideia no Manchester City, fazê-la evoluir, e isso foi muito importante. O Manchester City tornou-se na equipa mais forte do futebol inglês, independentemente de não ter ganho o campeonato nas duas últimas épocas. Trouxe também novidades para o jogo, e foi bastante, e continua a ser bastante plagiado pela Europa fora, para não dizer pelo mundo fora. E deixa-me obviamente dar aqui um toque sobre o Bernardo. O Bernardo faz 9 anos notáveis no Manchester City, é um jogador de uma qualidade absolutamente superlativa. E a despedida que ontem lhe foi promovida pelo clube e pelo adversário, o Aston Villa também participou e muitíssimo bem nessa despedida, comprova aquilo que o Bernardo foi. É claramente um jogador que marca a última década da Premier League de forma absolutamente indiscutível, a capacidade que tem para fazer diversas funções dentro do campo, sobretudo também aquilo que me parece importante foi aquilo que o Bernardo conseguiu oferecer não só ao futebol inglês, mas sobretudo aquilo que poderia oferecer mais à seleção nacional, e creio que é um aspecto que passou também muito por opções equivocadas ao longo da sua carreira na seleção nacional, não do Bernardo, obviamente, mas sobretudo dos selecionadores que coincidiram com ele na seleção. Tal como Pep Guardiola e Bernardo Silva, outro nome que ficará marcado para sempre na história do futebol inglês é Bruno Fernandes. O médio do Manchester United chegou às 21 assistências esta época e estabeleceu um novo recorde na Premier League. Além disso, Tomás da Cunha foi eleito o jogador do ano do campeonato. Sim, é um prémio que acaba por eternizar Bruno Fernandes na história da Premier League, faltando-lhe o sucesso coletivo ao serviço do Manchester United. Parece que as dúvidas em relação à continuidade também acabaram por desaparecer com a permanência de Carrick, ou com a entrada de Carrick e depois com a relação que se foi criando, permitindo também a Bruno Fernandes mostrar a melhor versão, porque esta grande temporada é mais de janeiro para a frente do que de janeiro para trás. Claramente cresceu na segunda metade da temporada a nível de protagonismo individual. Agora, há ainda algumas dúvidas em relação à 21ª assistência, porque parece, e está a haver algum burburinho em Inglaterra, que foi um autogolo, e isso acabaria por retirar a 21ª. De qualquer forma, é um número muito significativo, igualando ou passando nomes históricos como Henry e Kevin De Bruyne, mas numa época muito simpática a nível de circunstâncias, sem Europa, sem taças, acabou por ser Bruno Fernandes focado no campeonato, e isso permitiu que fosse uma das figuras da Liga. Já o disse noutras alturas, para mim o jogador mais importante do ano foi Raya. Sem Raya o Arsenal dificilmente seria campeão da forma como foi, mas obviamente não é uma escolha injusta, longe disso, ser eleito Bruno Fernandes o jogador da temporada de Premier League. Mas para mim, quando há uma pressão competitiva, uma necessidade de estar sempre no topo, há uma valorização diferente do rendimento individual, e isso também justifica a minha preferência. E em breve Bruno Fernandes terá mais um desafio pela frente. Estamos a uma semana de se iniciar o estágio da seleção rumo ao Mundial 2026 e Roberto Martínez já fez as suas escolhas. Portugal levará 27 jogadores, incluindo 4 guarda-redes e 5 laterais. Rui Malheiro, confirmou-se a perspectiva de não existirem surpresas entre os eleitos da seleção nacional? Sim, no fundo foi um bocadinho ao encontro daquilo que nós falávamos na segunda-feira passada, dos 26. Na altura tínhamos falado de 22 que tinham o passaporte garantido, esses 22 acabaram por incorporar. Para mim há surpresas, mas são mais do ponto de vista de montar a equipa que irá representar Portugal, ou seja, não creio que faça sentido a convocatória de 5 laterais, creio que 4 seriam mais que suficientes, tendo em conta a condição física do Rúben Dias e do Tomás Araújo. Provavelmente, se fosse a chamar mais alguém, seria mais um defesa central, mas cá está, não foi isso que sucedeu. Depois, parece-me que, obviamente, Paulinho é injustiçado, não consigo comprar a teoria que o Gonçalo Guedes é um jogador parecido com o Diogo Jota e que o Paulinho é um jogador com o mesmo perfil. E muito se falou nas entrevistas múltiplas entrevistas que Roberto Martínez deu sobre perfis, mas ainda mais me parece absurdo considerar um jogador como o Afonso Moreira como uma alternativa para ser avançado de centro, como aconteceu na entrevista ao Record, porque aquilo que Martínez disse ao Record
foi que Afonso Moreira seria o jogador que estava na segunda linha em relação a Gonçalo Guedes. Eu creio que seria muito interessante levar Afonso Moreira ao Campeonato do Mundo, como seria interessante levar Mateus Fernandes, e seria justo a levar Mateus Fernandes, como também seria interessante e também justo levar Rodrigo Mora, mas a verdade é que isso não sucedeu. Eu continuo a achar que Roberto Martínez continua a ser um político, ou seja, sabe tomar decisões duras com palavras muito brandas, portanto, aquele estilo de político fleumático que marca claramente todas as suas intervenções, entra, como é costume, em algumas contradições. O caso do Samuel Costa é claramente contraditório, ou seja, num dia diz que é um jogador com capacidade de ser 8, que chega com facilidade à área adversária, o que é verdade, mas no dia a seguir, numa entrevista à RTP, diz que é um médio que sabe explorar espaços, mas é sobretudo um médio defensivo de contenção, de certa forma, a procurar explicar o porquê é que João Palhinha não foi convocado por Martínez. E essa é outra das contradições em relação àquilo que Martínez nos foi dizendo ao longo do tempo, ou seja, que os jogadores que trabalhavam no espaço de seleção, os jogadores que conheciam bem, acabavam por fazer parte do núcleo duro da seleção. Depois há um aspecto que me parece que é difícil de entender, que é o complexo Março. Quer na perspectiva de adaptação àquilo que será o Mundial, em que também entra num jogo de contradições, diz que Portugal nunca jogou num estádio fechado, mas já jogou, pronto, mas isso eu passo ao lado. Aquilo que não me permite passar ao lado é que, independentemente de me parecer que o Paulinho tinha lugar na seleção e não tem um perfil similar ao de Cristiano Ronaldo e de Gonçalo Guedes, e que Portugal poderá sentir a falta deste jogador com este perfil do Paulinho, muito mais que o Gonçalo Guedes, mas é a questão da meritocracia, se quisermos, em relação àquilo que foi Março, sendo que Março foi considerado pelo selecionador nacional como algo chave neste trajeto. Primeiro porque diz que o trajeto começou com o primeiro jogo diante do Liechtenstein, portanto estamos a falar de há mais de 3 anos. E depois convoca Gonçalo Guedes, deu 45 minutos como titular no primeiro jogo e não correspondeu minimamente às expectativas. Depois, porque levou para essa convocatória Ricardo Horta e, sinceramente, face àquilo que era a densidade competitiva do Sporting Clube de Braga, e não tendo, e isso parece-me óbvio, intenção de o convocar para o Campeonato do Mundo, eu não sei o que é que Ricardo Horta foi fazer ao México e qual é a meritocracia de deixar Ricardo Horta de fora e levar Gonçalo Guedes, e porque é que Samu Costa, pelos treinos, conseguiu convencer de forma definitiva Roberto Martínez que era a opção certa para ser chamada à seleção. E também acho um bocado excessivo chamar a Samu Costa sangue novo, quando o Samu Costa tem 25 anos e há vários jogadores sub-21 que podiam estar nesta convocatória. Por fim, só dizer que, de forma muito sagaz, Roberto Martínez, quer na sua convocatória, quer depois na entrevista à RTP, começou com a frase, as suas conferências com a frase fazer aquilo que não foi feito, uma citação de Pedro Brunhosa. Aquilo que me parece é que, percebendo, obviamente, esta referência à cultura pop portuguesa, eu creio que Roberto Martínez enganou-se um bocadinho na canção, ou seja, aquilo que ele nos transmite é muito mais tudo o que eu te dou, ou seja, é uma pessoa que com aquele tom um bocado à vergonhosa, a procurar um bocado veludo nas palavras, dá tudo, tanto nas palavras, tanto no calor, tanto na tentativa de sempre buscar uma citação culta. E também diria que, levando isto para a cultura pop portuguesa, o Roberto Martínez faz-me lembrar 2 canções de GNR. Uma é o efetivamente, até porque são 2 advérbios que estão em tensão, o efetivamente e o aparentemente, e as aparências são interessantes no discurso de Roberto Martínez, e sobretudo aquilo que me parece chave, que é a canção Tirana, e Tirana também podia ser o feminino de tirano, mas não é. Aqui, aquilo que eu quero dizer é que nessa canção o refrão é dividido para reinar, se quiseres, ou o mote da canção é dividido para reinar, e a verdade é que todo o trajeto de Roberto Martínez na seleção portuguesa é unir para reinar.
Bom, Tomás, não sei se tens referências musicais para nós também, mas ficaste completamente convencido com todas as justificações que Roberto Martínez foi dando ao longo das várias intervenções das últimas semanas? Eu não vou pela música, mas antes de entrar mesmo na convocatória, tenho de fazer um parênteses em relação à polémica, enfim, em relação ao caso António Silva, que é absolutamente degradante. Mas as histórias de imprensa e os interessados em queimar a imagem de um jogador, eu ainda compreendo, ou pelo menos percebo o que é que está em causa. Que o selecionador nacional entre nesse jogo já me parece mais difícil de aceitar. Estaremos cá, claro, à espera de que Roberto Martínez venha falar também de outros episódios a envolver alguns dos jogadores principais da seleção nacional, e aí sim podemos levá-lo como uma pessoa séria nesse capítulo, tendo em conta que tem convocado o António Silva imensas vezes, quase sempre, para a seleção nacional, e desta vez deixou-o de fora. E isto independentemente de concordarmos ou não com a convocatória de António Silva. Em relação à convocatória propriamente dita, os 21, 22 jogadores que já estavam fechados não merecem grande discussão. Obviamente há aqui 3, 4 pontos em que podemos tocar. No meio-campo, é bom salientar que Roberto Martínez descreve Samu Costa como um 8 diferente e não como um 6, o que deixa a convocatória muito frágil a nível de posição 6, porque Portugal não tem muitos jogadores com essas características verdadeiramente, e Samu Costa no Mallorca tem sido mais médio interior, inclusive tem marcado alguns golos com movimentos de chegada à área, do que propriamente para ser um médio posicional que possa ser um tampão à frente dos centrais e até ajudar no jogo aéreo. E portanto parece-me que Palhinha, nesse capítulo, iria acrescentar mais. E a 8, Mateus Fernandes, então, é muito mais completo a todas as dimensões do que Samu Costa. Depois, outras notas do meio campo para a frente, que são reforçadas por esta convocatória, é que Roberto Martínez, em caso de dúvida, nunca prefere a Liga Portuguesa, nunca olha para o que está cá dentro. Vai sempre para fora, para escolhas que não belisquem muita coisa. Agora, há um fator de união e de galvanização que sai prejudicado quando o Roberto Martínez, e já o disse também noutras alturas, não procura crescer em torno do futebol português, dos clubes portugueses. E isso é claramente um aspecto pouco prioritário para o selecionador nacional. Finalmente, Portugal vai ao Mundial com pouquíssima juventude. Mesmo as grandes seleções costumam levar a algum sinal de futuro, algum sinal de leveza, algum sinal de irreverência. E esta convocatória portuguesa é um bocadinho mais do mesmo. Com isto, não estou a dizer que Portugal não será uma das equipas mais fortes, porque será, mas estes aspectos não são propriamente de descartar. Esta irreverência tão necessária em torneios curtos. Para fechar o episódio, aproveito também para informar que durante o Mundial teremos episódios diários e mais curtos de análise à competição, à semelhança do que aconteceu ao longo do Euro 2024. Lembrar que a competição arranca a 11 de junho. O episódio desta semana fica por aqui. Dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia o Tomás Delfim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcasts, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest@expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir.